E aí, galera, beleza? Fábio Televisão de novo na área para mais uma aulinha. E hoje a gente vai falar sobre o OBV, certo? Vamos deixar aqui na tela. OBV, saldo do volume. Básico, 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 tá? O que significa saldo do volume, né? O OBV ele é calculado da seguinte maneira. Se você teve um fechamento maior hoje do que o fechamento de ontem, então você vai somar o OBV com o volume de hoje. Se você teve um fechamento menor do que o dia anterior, você vai subtrair o volume de hoje do OBV. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer com isso o seguinte: eu comparo o fechamento de hoje com o fechamento de ontem. Se o fechamento de hoje ele foi maior do que o fechamento de ontem, eu pego o volume de hoje e eu somo no meu OBV. É óbvio que o OBV ele começa do zero, começa do 1, começa de algum volume, mas enfim. Então, sempre que eu tenho um fechamento positivo, eu somo o volume. Sempre que eu tenho um fechamento negativo, eu subtraio o volume. Fábio, e se o fechamento for igual? Se o fechamento for igual, eu repito o OBV do dia anterior. Esse é o cálculo do saldo do volume, baseado no fechamento. Esse indicador, o OBV, ele foi bolado por um cara chamado Joseph Edward Granville, em 1963. Ele apareceu num dos livros dele, tá? E a gente tem acesso a esse livro, aí tá ao contrário, né? Mas enfim, esse livro ele foi traduzido pelo Márcio Noronha. Ele é vendido aqui no Brasil, se encontra em alguns sebos aí. Não paguei caro, acho que eu paguei 160 pila, 170, não lembro, entendeu? E ele descreve aqui como utilizar o OBV de maneira correta para aquela época, entendeu? Eu trouxe alguns insights um pouquinho diferentes aqui, tá? Eu quero ler para vocês um negócio aqui que está bem no prefácio do livro, né? Que fala sobre persistência. Nada no mundo pode tirar o lugar da persistência. O talento não. Nada é mais comum do que homens fracassados mais talentosos. O gênio não. Gênio não é reconhecido. O gênio não reconhecido é quase um provérbio. A educação também não. O mundo está cheio de homens instruídos desamparados. Persistência e determinação são onipotentes. O lema "vá em frente" resolveu e ainda resolverá os problemas da raça humana. Quem escreveu isso daqui foi um ex-presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano, o 30º, Calvin Coolidge, tá? Então a parada é a seguinte, meu amigo, tu continua, tu vai para frente, você entendeu? Você não vai parar, certo? É óbvio, se conseguir estudar e ir para frente de maneira adequada, o negócio rola bastante bem. E esse livro dele é bastante interessante, mas é muito interessante. Me trouxe muita coisa para pensar em termos de volume, né? Porque até então eu estava estudando o volume spread analysis, né? Tipo as coisas do Tom Williams, né? E é uma coisa muito rebuscada, ela é muito complexa, ela tem muito, como é que eu posso dizer? Muitos pequenos detalhes, entendeu? E por que que eu me amarrei na Anna Cooling, né? Me amarrei na Anna Cooling exatamente porque ela foi capaz de sintetizar muito, né, esses conceitos do volume spread analysis em poucas coisas. Então a gente viu na aula passada candles e volume, tá? Mas ainda me faltava uma coisinha, né? Eu queria saber, por exemplo, pô, por que, como a gente falou no vídeo anterior, esse topo aqui, deixa eu marcar de novo aqui o que a gente tinha marcado, né? Por que esse topo ele falhou em relação ao topo anterior se eu tenho muito mais volume de compra aqui, entendeu? E no final de contas, a gente ficava meio refém, né? Assim, fica refém. Se você é como eu, que não tem uma conta muito grande e você não tem muito dinheiro para ficar apostando, entre aspas, você compra o topo e toma um stop aqui embaixo. Putz, será que dá vontade de eu vender depois? Será que não dá vontade de eu vender depois? Será que não vai ser arriscado tomar um outro stop? E daí você já perdeu a confiança, a casa caiu.
entendeu? O que acabou me ajudando muito, de verdade. Eu diria até que foi o meu salvador da pátria. Deixa eu limpar meu óculos aqui. Foi o tal do OBV, On Balance Volume, saldo do volume. Se eu sei o que os caras estão querendo fazer em termos de intenção, talvez eu possa estar, né, no mesmo lado do que a gente chama de smart money, né, os big players. Todo mundo gosta de falar isso daí. Ah, pô, e é uma coisa que no livro, né, que eu li, o cara fala muito bem. Ele fala, cara, o mercado de ações de renda variável é um jogo de perde e ganha, porque ele tem um número limitado de ações. Para alguém estar comprando, alguém tem que estar vendendo, e vice-versa, né? E você tem aí uma variável que é o preço, não importa a quantidade, importa o preço e a quantidade. E isso faz toda a diferença do planeta, né? Então, o que o Granville fez, né, desde sempre, foi mapear o quanto estão comprando em determinado nível de preço e o quanto estão vendendo, para você poder estabelecer uma tendência. E no final de contas, é o que a gente tem aqui em qualquer plataforma. Você abre qualquer plataforma, aí você abre o seu home broker, você tem OBV. Você abre qualquer outra plataforma, você tem OBV. Você entendeu? E o OBV, né, explicado pelo Granville, ele tem uma conotação muito legal, né, que vai de encontro também ao que muita gente do price action, né, faz, né? Um conceito simples, mais simples de tudo, do Granville, topos mais altos e fundos mais altos, o que ele chama de rompimento, né? No livro dele ele chama de rompimento, então ele fala assim, pô, você está acompanhando uma ação, né? Independentemente do time frame, tá legal? E você tem rompimentos sucessivos de topos e fundos, cara, é bem provável que você esteja de frente para uma ação que está subindo realmente de preço. Você entendeu? E a partir do momento que você começa a ter fundos rompidos, pô, talvez você esteja no modo venda. Então, isso já me trouxe aquele insight. Putz, vamos ver de que maneira eu consigo usar o OBV para determinar a tendência. Cara, e isso daí é bastante explicado nos vídeos aí do YouTube. É muito explicado. O André Machado, o Ogro, ele fala muito a respeito de swing trade usando o OBV, né? Ele fala que ele não tira da tela. Tá lá, né, num dos vídeos dele. Eu não lembro, um vídeo de 2, 3 anos atrás. E o que eu decidi fazer foi utilizar o OBV para determinar a tendência no curtíssimo prazo, na especulação, no day trade, né? E posso afirmar para vocês que não é a coisa mais difícil do planeta, né? Então, se você começa a traçar linhas de tendência, você vai perceber rapidamente que dá para você determinar tendência, né? Que a gente enxerga no OBV e deslocar isso daqui para o preço. Você entendeu? Sempre usando fechamento, gente, tá? Sempre usando fechamento. Quando você usa o OBV, isso é bastante importante, tente traçar linhas de tendência utilizando os fechamentos. Isso vai te dar um insight enorme, cara, mas enorme de verdade. Quer ver que tipo de insight que isso daí vai te dar? Ele vai te dar esse insight aqui, ó. Entendeu? Esse insight aqui. Isso é o que a gente vai ter olhando para o OBV. E quando você olha, vou ajeitar aqui esse fechamento que não ficou legal. Quando você percebe que o OBV ele subiu, ou seja, colocaram volume, né? Vou marcar aqui em fúcsia para ficar bem diferente.
e o preço de fechamento correspondente, né, não andou, cara, aqui você tem o que a gente chama de divergência, tá? Exatamente nesse trecho aqui. Vamos ampliar um pouquinho, né? Você tem o volume subindo, o volume aumentando, mas o preço de fechamento não. Isso é uma das melhores, pelo menos na minha visão, maneiras de você entender topos e fundos, tá? Você vai entender, inclusive, os conceitos do Wyckoff, que eu citei na aula passada, muito melhor usando o OBV, porque ele te permite ver o saldo do volume, né? Se o saldo está aumentando, pô, o preço tem que estar aumentando. Por que o saldo está aumentando e o preço não está? Então, esse é o momento onde a gente traz de novo os candles, né? Então, pô, beleza, né? Aqui não tem um candle muito diferente ou pouco diferente. Na verdade, tudo fica meio distorcido, né? Quando você usa várias janelas, várias abas assim no Profit, né? Mas enfim, né? Se você tem um fechamento que ele tem a mesma altura, ele fechou no mesmo nível do fechamento anterior, mas você tem mais volume, cara, o que está para acontecer aqui? Será que estão querendo vender? Será que não estão? Será que tem algum tipo de anomalia aqui para cima? Né? Anomalia tipo um spread menor com volume maior? A gente tem que observar. Então, o que melhorou muito, né? A minha confiança melhorou a confiança, não melhorou a assertividade, não melhorou muita coisa, melhorou a minha confiança. A partir do momento que você tem confiança para botar o seu dinheiro aqui, né, dentro de determinadas regras de manejo de risco, cara, show de bola, né? Porque para mim o grande problema, de longe, mas o grande problema é a confiança, né? Se eu não tenho confiança mais em vender ou comprar determinado fundo ou topo, porra, tô perdido. Ou eu deixo de ganhar dinheiro ou eu perco dinheiro. Esse é o ponto, entendeu? Vamos ver uma outra divergência, né? Fechamento, fechamento. OBV, OBV. Então, vamos lá, né? Fechamentos maiores com o saldo do volume menor. Neguinho tá de sacanagem. Neguinho tá querendo pegar você naquele topo. E olha que sinal espetacular aqui, pô. Isso daqui pode ter sido o começo de toda a queda que o índice futuro teve, né? Lá em cima, ó, aquele dojizinho lá, maroto, como diz nosso amigo Vitor. Deixa eu desligar aqui. Apaguei, beleza. Olha lá, ó. Entendeu? Então, cara, olha que coisa fantástica quando você consegue entender os conceitos da Ana Cooley junto com o do OBV, né? E, meu, isso faz toda a diferença. Pô, Fabio, mas você poderia ter previsto essa queda antes, né? Olha aqui, ó, uma linha de tendência, rompeu o OBV. Beleza, concordo, né? Aqui a gente está no meio do zigue-zague ainda, né? Olha como no momento de indecisão, o volume negociado, ele é relativamente pequeno. O volume ele cai, né? Ele sobe bastante no início do pregão, beleza? Os caras falam, não, vamos dar um gás aqui, vamos mandar isso daqui por espaço, né? E de novo, aquela mesma situação, né? Em cima de um candle de indecisão, não é o maior volume que a gente tem, né? Mas é um candle, um doji, vamos colocar assim. Se você marcou esse doji aqui antes, né? Você também pôde monitorar essa alta de preço. E se você conseguiu monitorar isso daqui junto com a BV, talvez você tenha pego uma bela de uma queda aqui, entendeu? Então, esse é o grande segredo, né?
de você entender a respeito do volume os movimentos do preço, para mim, de novo, ficam mais claros. Ai, mas ele testou o topo com um martelo invertido. Isso é sinal de reversão. Porra, vende baseado só nisso. Você entendeu? Vai lá e vende. Eu prefiro a confirmação do volume. Me ajuda muito mais, tá? Mas me ajuda muito mais de verdade. E daí vem as perguntas, né? Pô, Fabio, mas eu vou ficar traçando suporte e resistência no OBV? Porra, por que não? Você entendeu? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Vamos lá, tá? Suporte e resistência. Vamos colocar aqui, suporte e resistência. Vou pegar esse fechamento aqui e vamos jogar para cá, ó, né? Vamos estender isso daqui um pouquinho mais para frente também. Olha que coisa louca, né? Quando você começa a ver volume. Pô, Fabio, mas aqui, ó, o OBV, depois que ele rompeu aquele último fundo lá, né, que a gente marcou, ele não voltou a trabalhar mais acima dessa linha, mas o preço sim. O que que os caras estão fazendo aqui em cima? Vendendo, meu amiguinho. Venderam pra cacete nessa região aqui. Venderam geral. Venderam tudo que eles tinham comprado antes. Você entendeu? E é isso o que os caras da grana não querem que você saiba. Quando eles estão vendendo e quando eles estão comprando. É simples desse jeito. Você entendeu? Se eu quero comprar um negócio e eu tenho a expectativa de que ele vai valorizar, eu não vou falar para ninguém que eu estou comprando. Eu não vou. Eu quero comprar tudo sozinho. Porque se eu paguei 10 e o negócio vale 1.000, quando vale 1.000, porra, eu tô milionário. Você entendeu? E isso é o que tem sido falado ao longo dos tempos, né? O Granville falava lá em 70 e pouco a respeito disso. E ele acompanhava com planilha manual, fazendo isso daí na mão. Você entendeu? Hoje a gente tem uma plataforma para fazer isso daí. E daí os caras vêm com aquela historinha. Ai, mas os robôs, HFT, e nego vende aqui. Bicho, o conceito continua o mesmo. É o medo e a ganância que movimenta o mercado. As formas de pagamento, né, as formas de você comprar, elas evoluíram. Hoje você compra com Pix, você compra com uma transferência, você compra com dinheiro, você compra no cartão, você compra no crédito. Mas a parada é o que faz você vender ou comprar tá aqui e aqui no coração. Medo e ganância. Os caras empurram você para um lado e puxam você para o outro lado. E quando você estiver preparado para ler isso daqui, cara, aí eu acho que você, de novo, vai ter um pouco mais de, eu não diria tranquilidade, mas você vai ter mais confiança na hora de arriscar o seu dinheiro. Você entendeu? E quando você começa a monitorar, por exemplo, isso daqui foi um dia inteiro, ó, um dia inteiro de venda, onde o preço ele não caiu, simplesmente ele não caiu, não caiu. Então, se você começar a marcar, por exemplo, alguns pontos importantes, né? Isso a gente vê depois com o gráfico parado. É óbvio, né? Ai, mas você tá vendo que o gráfico parado. Sempre tem um haterzinho besta aí. Olha esse dojizinho aqui, ó. Um volume relativamente grande. Eu diria um pouquinho maior do que a média. Você entendeu? Mas os volumes, eles não foram muito grandes nesse dia de negociação, dia 29 de julho. Não foram grandes os volumes. Não foram mesmo, né? Só que, vamos tirar o zoom aqui um pouquinho. Vamos fazer aquela brincadeirazinha. Marquei esse fundo aqui, ó, tá? Tô marcando esse fechamento aqui. Vamos ver o que aconteceu no dia 30? No dia 30, ó, o preço abriu em gap de baixa, ou seja, se alguém estava esperando algum tipo de alta, ficaram presos tudo aqui, né? Os caras venderam o dia todo aqui, né? A gente pode perceber isso por conta desse range que ele se formou, né? No dia inteiro anterior. O OBV abriu no outro dia trabalhando abaixo do topo anterior, você entendeu? Mas acima do último fundo, do fundo mais recente, né? E à medida que o tempo passou,
jogaram o preço para cima, deram um pouco de, vamos dizer assim, de expectativa, de esperança para os comprados, e ó o volumaço aqui, ó. Foi feito aquela jogadinha, né, do topo, né? Compra o topo. Ai, vou comprar. Comprei. Ai, deu ruim. Um candle de indecisão, você entendeu? E não interessa se o candle, eu não falei na aula passada, né? Os candles, o martelo, o shooting star, o doji, não interessa a direção dele, se é um fechamento positivo ou negativo. Interessa é o candle em si, tá? A única coisa que interessa com relação a fechamento é quando você tem um candle de força. Se ele fechou positivo, se ele fechou negativo. Fechamento negativo de força. E daí, amigo, o OBV foi, o OBV foi, o OBV foi, o OBV foi. Foi devagarzinho, não foi aquela queda, pá, abrupta. Os caras foram vendendo, vendendo, vendendo. E daí quando você olha lá atrás, né? Pô, Fabio, será que vão vender mais? Será que vão vender menos? Será que... Meu, eu não sou o senhor do destino, do futuro, das coisas, né? Para análises, né, de verdade, talvez você tenha que mudar o tempo gráfico. O que interessa para mim aqui no OBV, nisso que a gente está conversando aqui, é o day trade, é especulação, é jogo rápido, tá? A gente não analisa um negócio de médio e longo prazo com gráfico de 5 minutos. A gente vai subir o tempo gráfico, a gente vai subir ali para os 15, para os 60 minutos, entendeu? Em ações, você pode usar esse mesmo conceito, entendeu? No gráfico diário e no gráfico semanal. Você entendeu? Aí vai depender bastante da intenção que você quer lá com a sua ação, tá? Então, essa é uma das formas de você negociar utilizando o OBV. Beleza. Pô, Fabio, mas eu vejo você lá no grupo, eu vejo nos seus vídeos você falando a respeito de OBV e média. Vamos lá. Antes de colocar média e tal, caramba. Muita gente me pergunta, né? Fala assim, putz, Fabio, você exclui trades diretos? Se você excluir os trades diretos, cara, vai dar na mesma. Não vai mudar muita coisa o OBV. Então deixa o volume todo aí, não interessa. Quanto menos coisa eu tiver que decidir, melhor. Entendeu? Eu sempre uso uma média de 10, uma média de 50, uma média de 200 sobre o OBV. Eu gosto das médias exponenciais. Por que médias exponenciais? Quando eu uso médias exponenciais, eu estou dando mais valor para os resultados mais recentes, entendeu? E como eu sou um day trader, como eu vou negociar tendências rápidas, eu prefiro pensar desse jeito, tá? Você pode colocar médias móveis também no preço para você poder criar uma referência igual, né? Vamos colocar dessa maneira. E é óbvio, né? Houve uma época onde a gente, lá do Footprint Brasil, a gente utilizava a média 50 exponencial como referência para comprar e vender. Ou rompeu o preço, rompeu o ABV, vende, né? Rompeu para cima, compra. E não é bem assim, entendeu? Não, não funciona muito bem assim. Acho que não é legal você criar um viés desse. As médias, elas funcionam para a gente poder ganhar mais confiança na hora de tomar a nossa decisão. Você entendeu? Existem outros fatores aqui, eu fico falando a respeito disso direto. Quem quiser entender como eu negocio, como eu faço, utilizando o OBV e algumas ferramentas derivadas do OBV, preenche aí o questionário da mentoria, manda uma mensagem lá para mim, a gente vai conversar pessoalmente, entendeu? Aqui a ideia é dar um panorama geral para que a pessoa possa negociar só com isso na tela, cara. E daí tirar as suas decisões, entendeu? Como é que eu, Fábio, uso as médias, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Eu uso as médias, como o próprio nome diz, para que eu tenha uma direção média aproximada, né, do volume, né? Se eu acho a tendência através, perdão, do volume, por que que eu não vou utilizar o OBV com média para fazer isso daí, né? E quando a gente busca lá, ó, a nossa divergência no OBV de topos, né?
a gente percebe que as médias, a curta e a média intermediária, elas sinalizam já que, putz, o OBV está perdendo força. E quando você tem as três médias trabalhando, né, na mesma direção, tipo média curta, média intermediária e média longa, naquilo que eu chamo de modo venda, talvez seja muito melhor você pensar em venda. Putz, Fábio, mas aqui, ó, o preço subiu, mano. Cara, foi aquele dia que eu falei que os caras estavam escondendo ouro, que ninguém estava vendendo. Você entendeu? E é por isso que é importante controle de risco e outras coisinhas aqui para poder entender preço e volume. Aqui embaixo a gente também teve uma divergência, né? Vamos ampliar, né? Vamos ampliar para a gente poder confirmar isso daí. Olha só, fundos do OBV descendente, fundo do preço descendente, fundo do OBV ascendente. As divergências, elas sinalizam, né, momentos onde a gente precisa prestar atenção. Pô, Fabio, beleza, e como é que você negocia isso daqui, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que deva ser regra. Mas vamos pegar aqui o topo mais recente do OBV e talvez fosse interessante você negociar na compra somente quando você tivesse o OBV confirmando, né, o seu, a sua leitura de que talvez as coisas estivessem subindo. Se você comprou aqui, né, você pode ter tido um certo sucesso, beleza? Se você comprou aqui, você também pode ter tido um certo sucesso. Aqui vai ficar muito difícil, né? Se você procurar um candle gatilho, ó, o volume engolfou o volume anterior, e a gente vai falar sobre isso numa próxima aula, né? Talvez você tenha tido um certo sucesso. Então, assim, só utilizando esse conceito de OBV e médias, você entendeu? Tudo bem, as médias aqui estão no modo venda, mas eu vi uma divergência, eu decidi apostar contra a tendência. São os movimentos mais explosivos que existem, movimentos contra a tendência, tanto para o bem quanto para o mal. Você entendeu? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, né? E recadinho, né? Esse recadinho vai até para a Nelógica, parceira aí da gente e tal. Cara, eu quero muito ver na plataforma da Nelógica o OBV em formato de candle, entendeu? Por que o OBV em formato de candle? Porque você tem a exata noção de quanto volume está sendo colocado em cada perninha. Isso daqui é um indicador que a gente escreveu lá com alguns amigos, parceiros do canal, né, do Footprint Brasil, mas eu gostaria de ver isso daqui nativo, né? E como eu fui ganhador lá do concurso e tal, é isso daqui que eu vou pedir para a Nelógica fazer. Eu gostaria muito, Nelógica, de ter esse indicador aqui na tela, tá? De ter esse indicador aqui nativo, para a gente não ficar tendo que abrir caixinha para lá ou para cá e configurar, enfim, né? Esse indicador aqui, ele é configurável com relação a cores, né? Mas, porra, existem lá, enfim, uma série de pequenos contratempos, né? Eventualmente o valor ele vai sumir, é difícil. É uma aproximação. Eu acho que a Nelogic ela pode muito bem escrever esse indicador aqui um pouquinho melhor, né? Do que o que a gente fez aqui, você entendeu? Mas ia ser muito bom. Isso daqui dá uma noção muito boa, por exemplo, a respeito do que a gente fala sobre os engolfos de volume, né? Fica evidente. Vamos lá. Eu não preciso ficar acompanhando aqui, ficar olhando o preço e ficar olhando aqui. Eu não me perco, entendeu? Ó, engolfo de volume. A gente fala muito sobre engolfo de volume. O que é engolfo de volume? É quando esse volume aqui ele é maior que o anterior. Olha como ele marca muito bem um fundo. Olha como ele marca muito bem um fundo. Olha como ele marca muito bem um fundo, né? E daí você tem fundo mais alto e fundo mais baixo. E olha a reação, né? E é óbvio, né, que você entende quando o volume ele tá para ser rompido ou não. Putz, rompeu esse fundo, rompeu esse fundo, rompeu esse fundo. Os OBVs em candle, eles, para mim,
eles são uma ferramenta extremamente diferencial em qualquer tipo de plataforma, né? Isso daqui foi um sonho meu que acabou aparecendo lá, eu coloquei para os caras lá, para os desenvolvedores, né, do grupo, e alguém conseguiu escrever isso daqui. E tem muito mais coisa, né, que dá para fazer. O próprio Profit, ele tem lá os OBVs em formato de, ou o Delta em formato de Candle, né? E a gente acabou escrevendo isso daqui também. Mas isso é parte 2 da missão, entendeu? Esse daqui é um OBV em Candles que eu acabei reescrevendo, né? Onde eu coloquei a coloração do volume PVA. Vou explicar a respeito disso daqui a um certo tempo, entendeu? Mas isso daqui ajuda bastante, né? O OBV em Candles com as médias, a você entender quando é que as coisas podem acontecer ou não, entendeu? Enfim, espero que vocês tenham entendido um pouquinho a respeito do OBV. Sugiro que vocês leiam, que vocês procurem informação a respeito disso, né? E que acompanhem aqui o canal, porque vou começar a colocar aí uns exemplos, né? De sugestões, né? De negociação, utilizando volume, OBV, médias, beleza? Acompanhe o canal, segue a gente lá, mandem, comentem, enfim, eu tô aqui pra gente trocar ideia, beleza? Valeu, galera.